Primeiramente, eu queria dar boas-vindas a todos, esse novo semestre aí que se inicia. Querendo lembrar para vocês que os nossos encontros serão todas segundas-feiras. Em alguns casos aí a gente tem as quintas-feiras também. E nossa disciplina, então, é manejo e conservação do solo. Vocês devem já ter visto o plano de ensino, né? A gente costuma fazer a gravação da aula posterior a isso, então eu primeiramente queria dar boas-vindas e falar que hoje na nossa aula a gente vai fazer uma breve introdução. E essa introdução vai ser a respeito do que a gente vai ter então sobre a introdução à degradação do solo, né? Lembrando que a nossa matéria é manejo e conservação do solo e da água. Tanto na parte de ciências agrárias como na engenharia florestal, a gente tem um sério problema de degradação relacionado às práticas que são utilizadas hoje nos sistemas produtivos. Então, essas práticas, elas levam a uma degradação. Lembrando que um ambiente nativo, um ambiente em que você não tem perturbações do homem, você não tem esse problema de degradação. A partir do momento em que nós temos a implantação, seja de uma floresta de eucalipto ou uma cultura como soja e milho, a gente tem uma mecanização, ainda mais na área florestal, em que nós temos um excessivo pressão dessa mecanização por serem máquinas pesadas, em que apresentam alta pressão nesse sistema. Então, primeiramente, a gente vai fazer uma breve introdução aqui, lembrando que alguns conceitos da gente vai colocar. Então, seriam esses conceitos, né? Então, o que é o manejo do solo? De acordo com a Embrapa, ele vai ser um conjunto de operações que vão ser relacionadas com o objetivo de proporcionar o quê? Condições favoráveis à semeadura, ao desenvolvimento e à produção de plantas cultivadas. E aí a gente pode colocar tanto uma cultura perene quanto uma cultura anual. Mas a ideia é transformar esse solo em algo que seja produtivo por um tempo ilimitado, né? Então, o manejo ele está aderido a isso, a essa parte de sustentabilidade também. E o que são as práticas conservacionistas? Então, a gente visa hoje, né, uma agricultura, um cultivo de práticas conservacionistas. Então, de acordo com esses autores, práticas conservacionistas são algumas técnicas que são utilizadas para aumentar a resistência do solo ou diminuir as forças do processo erosivo. Então, aí a gente tem alguns exemplos em relação a isso, né? E partindo do princípio em que nós temos a exploração das áreas, sabemos disso, né? Por exemplo, quando a gente fala da área florestal, nós temos aí a exploração de pinos, de eucalipto e outras, né? Seringueira, alguns sistemas agroflorestais também, madeira de lei. Então, a gente utilizar o solo e considerar que ele é um bem não renovável, devemos sempre adotar práticas em que permaneçam e preservem essas principais características, que é o quê? É a produção. Então, de acordo com isso, né, ainda no conceito dos autores, a conservação está relacionada também aos recursos naturais renováveis, né? O solo, as florestas, a fauna, a água utilizada pelas plantas. Lembrando assim, o solo ele é renovável, mas a gente considera ele um bem não renovável porque ele leva milhões e milhões de anos. Então, vai ser todo um sistema de manejo que vai assegurar a obtenção dos maiores lucros possíveis sem diminuir a produtividade, né? Então, a gente tem que a produção e a produtividade ela tem que estar diretamente relacionado a esse manejo. E ainda, né, essa conservação vai ser todo um sistema que vai assegurar maiores lucros. Então, a gente não pode esquecer que todo o sistema agrícola, seja ele florestal, pecuário ou agricultura, a gente visa o lucro. Então, baseado nisso, também devemos levar em consideração a aptidão do solo. Então, a qualidade desse solo. O que seria aptidão? Ela vai ser a qualidade de acordo com determinados usos desse solo.
Então, o solo, de acordo com a sua localização, relevo, declividade, textura, a gente vai ter a aptidão agrícola. Então, eu posso ou não adotar um sistema produtivo naquele solo de acordo com a sua aptidão. Então, essa sustentabilidade vai estar relacionada à qualidade, né? Então, ela não vai poder declinar. Então, um solo com qualidade, ele não pode declinar. Então, somente 22% das terras do planeta são cultiváveis e somente 3% apresentam uma alta capacidade de produção agrícola, ou seja, né, uma baixa porcentagem em relação à produção agrícola. E essa é uma preocupação global, porque vai incluir também as perdas do solo ao longo do tempo por erosão. Então, a gente vai ver isso ao longo da nossa disciplina, que um solo ele pode ser degradado e perdido ao longo do tempo de acordo com as práticas agrícolas. E isso vai ter fatores que vão aumentar essa perda ou aumentar a suscetibilidade do solo a ser perdido por erosão de acordo com algumas características. Então, a gente tem também que essa qualidade está relacionada às propriedades do solo, né? Lembrando que não somente a questão da perda do solo, mas a gente perde nutrientes, a gente pode carregar produtos químicos aos mananciais, o que é um problema de contaminação ambiental. Podemos ocasionar assoreamento de rios e lagos, que seria, no caso, a deposição de partículas de solo ao longo de um trajeto e deposição, então faz com que o rio, ao longo do tempo, ele pode perder as suas características também. E hoje, atualmente, elas discutem o custo disso, né? Dificilmente é mensurado um custo de perda, mas a gente consegue avaliar a partir dos anos o quanto aquela terra, ou aquele solo, no caso, vai perdendo em relação à produção, à produtividade. E essa degradação ela vai ser importante por dois motivos. Primeiro, ele vai afetar a capacidade produtiva, também tem relação com o clima do planeta, e ela é ocasionada, a gente tem problemas instalados, por quê? Porque a partir do momento em que eu tenho um solo com baixa produção, eu preciso de outras áreas para exploração. Então, a gente pode acabar tendo que avançar, né, na fronteira por questões de limitações produtivas. E aí a gente vai falar rapidamente dos tipos de degradação. Então, quais seriam esses tipos de degradação? Primeiramente, a degradação física, talvez a mais fácil da gente avaliar, que é a deterioração dessas propriedades do solo, então incluem a compactação, que é aquela diminuição, então, dos poros, né, a diminuição principalmente dos macroporos, e esse solo ele acaba tendo em um mesmo volume, acaba tendo um maior peso, que significa, né, aquela diminuição dos macroporos, um solo com maior limitação para o desenvolvimento radicular. A erosão, que vai ser o carregamento dessas partículas, né, a partir das rochas, a partir dos solos, desculpem. E a laterização, que a laterita vai ser uma camada que vai ser formada como se fosse uma rocha, né, que está relacionada à composição do ferro e do alumínio, e ela é bem endurecida. E vai estar relacionada, então, à dessecação e o endurecimento do material plíntico. Então, lembra do plintossolo, que é uma argila? A degradação biológica, que vai ser aí o problema relacionado aos micro-organismos, então a gente vai diminuir as atividades dos micro-organismos, né, e consequentemente a degradação desse solo. E a degradação química, que vai ser a diminuição desses nutrientes ao longo dos períodos, e o problema de carregamento a partir de lixiviação. A gente vai ter problema aí com as bases, vai ter um pH, diminuição de pH e a diminuição, consequentemente, da saturação por bases. E os impactos, então, quais seriam? Queda da produtividade, consequentemente, diminuição da capacidade da retenção de água e nutriente. E as questões ambientais, como eu falei, relacionado a você a necessidade do desmatamento, né, por falta de áreas produtivas. Então, deterioração estrutural, erosão acelerada. E aí, pessoal, com relação
essa parte da erosão a gente vai falar mais descritamente na próxima aula. O que eu queria carregar e levar para vocês é que hoje as práticas conservacionistas que nós trabalhamos, além de um plantio com o mínimo de um revolvimento, então um plantio em cima de palha, um plantio em cima até da destoca, dos galhos, está relacionado a você utilizar a menor quantidade de maquinário e entrar menos nessa área. Da mesma forma que um plantio em nível, né, em curvas de nível, também está relacionado aí a plantios com terraceamento, plantio direto, cultivo mínimo, ou a integração aí uma lavoura, pecuária, floresta, são assuntos que serão abordados na nossa disciplina e que estão exatamente relacionados a esse manejo conservacionista. Então, a gente tem que pensar o solo como um bem em que nós devemos preservar, porque a partir do momento de sua perda e da sua degradação, a gente já não tem muitas vezes como voltar atrás. Tá bom? Então, eu agradeço a aula e aí a gente fica aberto para discussão no grupo. Joia? Obrigada.